Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vem comigo mais uma vez para a gente ser iluminado por pontos que estão obscurecidos no nosso entendimento. E só podemos ter a iluminação pela instrução da verdade, como está revelada, como a palavra revela, como a palavra nos informa. E nesse momento eu quero convidar vocês para a gente trabalhar um pouco aqui um texto muito importante que, infelizmente, muitos não estão sendo formados e instruídos dentro dessas cartas apostólicas, dentro da doutrina de Cristo. Esse é o problema de uma igreja morta, sem conhecimento, sem entendimento e sem vida com Deus. Andando numa salvação, numa fé vã, porque não estão sendo prudentes, nem zelando a doutrina, por onde estamos firmados e andando na salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, olha o que tu tem que fazer de mais importante na tua vida, que vai te garantir estar andando seguro. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O que Paulo vai dizer a Timóteo é que Timóteo tinha que ser prudente e zeloso da doutrina, porque isso é que me mantém no caminho da salvação, para que eu ou você ou qualquer outro que está em Cristo não apostate da fé, não venha desviar da fé, não venha ser levado por vento de doutrina, não venha viver heresias de perdições que levam o homem a negar o Senhor, o caminho pelo qual o homem tem a comunhão e a vida com Deus para a salvação. Então, nós devemos ser prudentes, zeloso da doutrina de Cristo, porque tem muita gente aí sendo prudente em manter sua vida dentro dos princípios, da formalidade, das observâncias, das ordenanças, das obediências e obrigações, não a Cristo, na doutrina de Cristo, mas dentro do sistema religioso, guardando normas religiosas, colocando sua fé, sua crença em dogmas, em credos, vivendo submisso dentro de doutrinas e instruções que não é a de Cristo. É muito importante você ser prudente nesse ponto aí, amém? Analise se o que você está vivendo, sendo formado, instruído, o que você está praticando dentro do entendimento de fé. Analise se está na doutrina de Cristo. A doutrina para a igreja é uma só, e não é a doutrina da igreja A, B, C, D, F, G, H. A doutrina para a igreja de Cristo é uma só. Essa igreja de Cristo, que são pessoas que se converteram a Cristo e que tem que ser guiada, dirigida, instruída e conduzida na doutrina de Cristo. Não esse emaranhado de doutrina aí que está confundindo e trazendo dúvida a muita gente. Cada igreja, instituição tem uma doutrina. Cada sistema religioso tem uma regra para a vida com Deus. Tem um princípio. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo é que o perigo que muitos acham que não é nada é que tira vocês da salvação, sabia disso? Tem muita gente preocupada com, não, eu não bebo. Tem muita gente preocupada com, não, eu não mato, eu sou religioso, eu estou dentro de uma igreja, eu cumpro a obra de caridade, faço bondade, estou sendo devoto e praticante a religião, estou bem com Deus. Ei, cuidado, tá? Porque isso não constitui a vida com Deus, tá? Isso não leva ninguém a ser aprovado por Deus e estar dentro da salvação dele. Porque se levasse, então não precisava de se converter e se arrepender e ser prudente e perseverar na doutrina. Era só viver dentro de igreja, seja ela católica, espírita, em qualquer religião. Mas só que a Bíblia não ensina isso. Só que a palavra de Deus não nos leva a esse princípio, para a gente ser prudente e ter a nossa vida firmada em Deus e aprovada por Ele. Uma vida de fé. Porque enquanto estamos aqui, andamos por fé. Temos que vencer pela fé. O justo viverá da fé. Que fé é essa? Que o justo que é justificado em Cristo, ele tem que manter essa vida com Deus pela fé. E essa fé é a crença, é a confiança, é a esperança em Cristo.
andando fielmente na palavra dele. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que nos leva a estar firmado em Deus, de posse de vitória. Não é uma vida de devoção e prática e consagração a nenhum sistema religioso, cumprindo e obedecendo e se submetendo a nenhum conjunto de regras de doutrina de igreja alguma. Nós temos que entender uma coisa: nós somos a igreja. Não é estar dentro de igreja. Nós somos a igreja. E como igreja, temos que ser prudentes e andar guiado pela cabeça da igreja, que não é nenhum líder religioso. Como igreja, temos que estar, sendo prudente, a estar submisso, sob a autoridade espiritual, que não é nenhum líder religioso, é a palavra, é o evangelho, é a doutrina de Cristo. Se alguém em nosso meio, não sobre nós, mas se alguém em nosso meio que tem a vocação, que tem o dom, que foi levantado com o talento para administrar o ensino, a instrução da palavra no nosso meio, nós temos que ser prudentes. Por quê? Para quê? Para observar se tal pessoa está sendo fiel à doutrina de Cristo. Se ele não nos prega, não nos instrui, não nos orienta na doutrina de Cristo, a palavra de Deus me autoriza a não dar ouvido a ele, se apartar dele e não ter ele como homem de Deus, porque não tem a Deus. Não adianta dizer que é ungido, cheio da unção, cheio do poder, escolhido por Deus, é o anjo de igreja, não sei o quê. Não, não tem isso. A igreja de Cristo não é levada a se submeter a nenhum desses líderes. A igreja de Cristo é convidada a ser fiel até a morte, guardando a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. E aonde nós congregamos que tenha um irmão presidindo no ensino da palavra, nós temos que vigiar com quem está pregando a palavra. Nós temos que ser prudentes, estar mais atento a ouvir, para poder detectar o desvio que leva o povo a desviar, a apostatar da fé. Nós temos que ser prudentes para estar analisando e detectar o engano dos falsos profetas, a heresia infiltrada como o evangelho, sem ninguém perceber, de uma forma sublime, de uma forma sutil. Nós temos que estar atentos para detectar aonde estão trazendo um evangelho anátema, que não é o de Cristo. Aonde estão deturpando a verdade do evangelho, estabelecendo regras, princípios, meios que não condiz com o evangelho. Nós temos que estar prudentes a detectar quem é que está fazendo negócio da fé. Quem é que está pregando e manipulando a verdade do evangelho. Para a gente não ser levado, não se deixar enganar por tais obreiros. São fraudulentos. Diga aí, irmão. É um iPhone pro 802, Tais. Montes de Paula. 3196, irmão. Não precisa de código não. Tá de cá. Espera um pouquinho aí que eu vou voltar aqui com esse sino. Olha o password pra ele. Ok, legal. Então vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu estou aqui no trabalho, mas eu convido a sua atenção. Eu estou aqui fazendo meu atendimento, mas eu quero levar para vocês essa orientação. O povo precisa de ser instruído. O povo precisa ser orientado. O povo precisa do conhecimento da palavra, ser formado no entendimento, no conhecimento de Cristo. E isso tem que ter homens compromissados com a palavra, com o reino de Deus, não em causa própria. Um minutinho. Cheguei, pessoal. Depois eu edito esse vídeo, tá? Depois eu vou editar esse vídeo e levar para vocês.
Porque eu quero convidar a sua atenção. Eu quero que você esteja atento, preste atenção no que eu estou levando para vocês. Compromissado com o reino de Deus, estou transmitindo algo que é importante para vocês. Nós temos que ser formados, instruídos na doutrina de Cristo. Porque a nossa vida com Deus não depende de uma formalidade, de uma vida de devoção, a submissão a nenhum sistema religioso, cumprindo e guardando as regras, as doutrinas formuladas no sistema. Nós temos que estar prudentes a ter o conhecimento de Deus e estar andando pelo Evangelho. Porque vida com Deus não é questão de se filiar a nenhuma religião e viver o padrão religioso, sendo devoto e praticante, cumprindo a regra, as normas que é determinada e estabelecida para o povo viver dentro das religiões. Deixa eu ler um texto aqui da palavra de Deus. Estou no trabalho aqui, mas eu estou aproveitando aqui a oportunidade e a liberdade que eu tenho de ministrar, de estar à vontade aqui. Faço isso porque eu tenho a liberdade, Deus tem me dado a graça aqui, nesse lugar. Então é por isso que eu faço isso. Não aconselho ninguém assim para não atrapalhar no serviço. Tá? Mas aqui eu tenho a liberdade do síndico, dos moradores e a graça de Deus, o principal. Vem cá, vem ler comigo aqui um texto da palavra de Deus. Vamos ler aqui o que está escrito aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Quero convidar vocês a ler o que está na palavra para a gente receber o ensino e a instrução. Vamos ler aqui na... Pega a tua Bíblia aí, você que está aí assistindo esse vídeo agora, nesse momento que está sendo ao vivo, e depois de gravado. Analise com a palavra de Deus, tá? Você tem que fazer o que Jesus disse, para não errar. Examinais as Escrituras. Errais se não examiná-la. Amém? Então vai examinar. Não acredite em tudo que eu estou falando, não. Analise pelo princípio de Deus, a verdade de Deus, que é a palavra. Principalmente o Evangelho de Cristo. Tá? Não vá para o Velho Testamento, não. Vá para Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus. E é a partir de Cristo que a gente tem o conhecimento da verdade que nos leva a Deus para alcançar o perdão, justificação e salvação. É a partir de Cristo. Porque Cristo que trouxe essa verdade, esse caminho, e nos mostrou essa esperança de voltar a Deus novamente. Até então o povo estava em trevas, perdidos, sem entendimento. Foi preciso Jesus vir como luz para iluminar os que estavam nas trevas, como caminho para levar o homem a Deus, os que estavam perdidos de Deus, e como verdade para trazer aqueles que estavam presos no engano e na mentira do diabo, privado da vida com Deus. Então você precisa conhecer essa verdade, você precisa ter essa luz e segui-la, e estar nesse caminho que é Jesus, para você não se perder dentro de uma fé cega, vã, que muitos vão se decepcionar no final do labor desta vida. Muita gente pensando que vai para Deus. Deixa eu fazer uma observação aqui, antes de entrar no texto, amém? Porque eu gosto muito de esclarecer diante daquilo que se precisa. O povo tem que ser tratado, instruído dentro daquilo que precisa. O povo está perdido, errante, numa direção cega, vã, pensando que estão indo a Deus sem o entendimento de Deus. Vida com Deus é questão de entendimento, conhecimento, não é caminho religioso. Então o povo está pegando uma direção errada. E eu gosto muito de instruir. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tá certo? Porque a gente precisa ser esclarecedor, cumprir a função que Jesus nos deu de luz no mundo. Não é no sentido de dar um testemunho de vida religiosa, dentro do que veste ou deixa de vestir, é no sentido de dar testemunho do entendimento, esclarecer a mente dos que estão obscurecidos. Pode estar vestindo roupa bonita, religiosíssimo, andando bonitinho, fazendo bem, mas o entendimento está cego, o entendimento está obscurecido, está perdido de Deus, não adianta. Vida com Deus não é essa formalidade religiosa. Vida com Deus é conhecer a verdade para ser liberto. Foi por isso que Jesus disse, prega o Evangelho, quem crer será salvo. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão dar ouvido e ser instruído na verdade se estão pregando mentira? Então, é importante a gente entender isso. Que nós precisamos ser prudentes em analisar a palavra, conhecer a partir de Cristo aonde está a direção, o caminho
o meio para que possamos verdadeiramente chegar a Deus e alcançar a graça de Deus, a justificação, a santificação e o perdão de Deus para nossas vidas. Então, vem cá, vamos para o texto. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu vou ler, depois eu vou explicar. E como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem a quem? Ao evangelho de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Lido a palavra, amém? Amém não. Vamos entender para dizer o amém. Vamos agora aplicar, explicar, trazer o sentido da palavra, a instrução da palavra, para você receber. Não adianta ler o texto e dizer amém. Não. O pregador é chamado para levar para o povo, aplicando de uma forma que o povo entenda o que a palavra está ensinando, declarando para o povo tudo que a palavra manda. Não é o que eu entendo, o que eu crio na minha interpretação. Então vamos para o texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: como labareda de fogo ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de Cristo. Observe uma coisa aqui. Quem é que vem como labareda de fogo tomando vingança? O Senhor. O Senhor com o seu juízo. Aí diz assim, tomando vingança. A vingança fala da ira de Deus sobre o pecado, onde o pecador que persistiu viver nele e não se arrependeu, vai ser o alvo dessa ira. Amém? Então, tomando vingança, a vingança é a ira de Deus, é a justiça de Deus para aplicar a punição que o homem é merecedor, tá? É merecedor pela sua obra do pecado. Aí, olha o que diz a palavra. Tomando vingança de quê? Quem são os alvos dessa vingança? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de Jesus. Nós temos aqui duas classes de pessoas que é alvo da ira de Deus. Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de Cristo. Quem são esses que não conhecem a Deus? Por isso que eu digo, vida com Deus não é questão de formalidade religiosa, de prática e devoção religiosa. Viver dentro de um sistema submisso a toda a regra que botam lá. Vida com Deus é questão de entendimento. Tem muita gente que está buscando viver para Deus, de fé em Deus, servindo a Deus, sem o conhecimento de Deus. Não conhecem a Deus, porque estão vivendo dentro de uma direção errada. Vou dar um exemplo de um desses homens que vivia uma vida religiosa exemplar, seguindo um padrão de caráter, de moral, de bondade na sociedade, dentro da religião, mas estava perdido. Cornélio. Cornélio, ele não tinha conhecimento de Deus. Foi preciso Deus enviar Pedro até a casa de Cornélio para quê? Não foi para Pedro criar movimento, reteté, pra, tititi. Não. Foi para Pedro ir lá com sabedoria, inteligência, consciência, lucidez, sobriedade, ensinar a Cornélio, pregar a Cornélio o evangelho. Essas pessoas que não conhecem a Deus vão sofrer a ira de Deus. Diz aí, irmão. Vão sofrer a ira de Deus. Por quê? Porque estão andando numa direção cega, não conhecem a Deus. E não é porque são inocentes, porque não querem conhecer. Diz aí, irmão, para onde é? Vai, é. Vocês estão entendendo? Então é isso, gente. É muito bom esse momento aqui, apesar que eu estou no trabalho, dou essas paradas, mas é importante você estar ouvindo aí. Eu vou continuar aqui. Água mineral pediu negociação. Vai subir, viu? Então, veja só que a palavra de Deus vai falar de dois tipos de pessoa. Quem são os que não conhecem a Deus? O primeiro tipo de pessoa que vai sofrer a ira de Deus são as pessoas que vivem numa vida buscando a Deus, mas sem entendimento dele, fora da verdade, porque não conhecem e não querem conhecer, persistem no erro. Não é porque foram enganados e são inocentes, são culpados. E a palavra de Deus vai dizer, na mesma carta aqui de Paulo, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo
no versículo 10 ao 11, dá uma lidinha lá, que serão condenados porque desprezaram a verdade, não receberam a verdade para se salvar. Esse é o problema. Então, dois tipos de pessoas que vai sofrer a ira de Deus são os que não conhecem a Deus, mas estão dentro das religiões, estão vivendo uma vida exemplar para o mundo, uma vida do bem, mas vão sofrer a ira de Deus, porque continuam perdidos, julgados e condenados, sem Deus, sem paz e sem salvação nesse mundo, não fazendo parte da promessa, porque a vida com Deus não é dentro de nenhuma formalidade religiosa, é através do conhecimento de Cristo, que é a verdade que liberta, e andar por Ele, até o fim, perseverar. E quem é o outro grupo aqui que, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala: os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o quê? As religiões da igreja, aos líderes, às instituições, os que não obedecem. Oi? Ele pegou, não, foi Willa de Willa. Vai pegar agora. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho da igreja A, B ou C. Não é a doutrina do fulano, do ciclano, do teólogo A, do teólogo B, do ungido, do soberano, não. Os que não obedecem ao Evangelho de Cristo Jesus. E sabe o que isso quer dizer? Quem são esses que não obedecem ao Evangelho de Cristo? São aqueles que conhecem a verdade, mas manipulam a verdade, deturpam o Evangelho de Cristo, criam preceitos e estabelecem no Evangelho, levando o povo a cair da graça. São aqueles que conhecem a verdade, a doutrina de Cristo, mas por causa de ganho, enganam as pessoas, criam movimentos. Boa tarde. Oi, pode subir. 1102. Vocês estão entendendo? Criam esses movimentos, criam, né, meios, caminhos, os que não obedecem o Evangelho de Cristo. Eu vou dar algum exemplo aqui dos que não obedecem o Evangelho de Cristo, que vai sofrer a ira de Deus. São aqueles que estão levando o povo a desviar do Evangelho. Tanto os que são ensinados como os que ensinam errado vão sofrer a ira de Deus. Porque os que estão andando no engano não é porque são inocentes, estão sendo advertidos, mas preferem persistir no caminho do erro. Não param para ouvir, não voltam. Então é isso que a palavra diz. Que Deus vem tomando vingança como labareda de fogo sobre aqueles que não conhecem a Ele e os que não obedecem o Evangelho de Cristo. E a gente está aprendendo aqui quem são os que não conhecem a Deus, já expliquei. São aqueles que estão vivendo uma vida de fé em Deus cega, porque não querem dar ouvido à verdade. E quem são aqueles que vão sofrer a ira de Deus, que não obedecem o Evangelho de Cristo. Observe que a obediência que eu tenho que ter é ao Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Venha um anjo do céu, vos pregue um outro Evangelho, não receba. Porque a igreja tem que ser fiel, estar submissa sob a autoridade, não de homens dentro da igreja, porque é o maioral, é o soberano, é o cheio de Deus. A igreja tem que estar submissa em obediência, fidelidade à doutrina de Cristo, ao Evangelho. Tem que vigiar. Se alguém vem pregando outro evangelho, pode vir um anjo do céu, pode vir Pedro, Paulo, João, o pastor, o bispo, o papa, não receba. Não receba, é anátema. Então a Bíblia vai dizer, a palavra revela aqui, que vai sofrer o juízo de Deus os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Aqueles que estão vivendo outros caminhos, falsificando o Evangelho. Aqueles que estão sendo conduzidos num Evangelho maldito. Aqueles que estão pregando o Evangelho maldito, tirando a graça de Cristo, botando dentro de igreja, botando dentro de ritual de cerimonial, guardar sábado, dar dízimo, ser batizado no ritual dentro de igreja em água, levando o povo a viver sacrifício religioso, como se fosse mérito, meio para o povo alcançar a graça de Deus, ter comunhão com Deus. Para o povo ser salvo, tem que estar dentro de uma instituição, submisso, devoto a tudo que manda aos homens, dentro das instituições, obrigado e sujeito a viver uma vida de submissão aos credos, aos dogmas, às observâncias que são impostas pelos líderes dentro das religiões. Se não viver, não é de Deus. Isso é um evangelho falso. Esses que vivem desse caminho não obedecem ao Evangelho de Cristo. Quer ver um exemplo aqui? Paulo vai dar um exemplo lá aos romanos.
Quando Paulo faz uma oração pelos seus compatriotas judeus, Paulo vai dizer, a minha oração pelos meus compatriotas judeus é que eles sejam salvos. Mas eles desprezam a graça de Deus, estabelecendo o seu próprio meio de justiça. Eles não aceitam a justiça de Deus. Ele estabelece os seus méritos. Dá uma lidinha lá em Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Quando Paulo vai dizer que a justificação de Deus é pela fé em Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo. Os judeus, eles ouviram o evangelho, mas não se manteram fiel ao evangelho. Quiseram guardar ritual cerimonial como meio de salvação. É aí que Paulo diz. Desprezam a graça de Deus. Boa tarde, amigo. Vou lá. Então é isso aí que eu quero que você entenda. Amém, meus amados? Conheça a palavra, veja mais, seja atento a ouvir, busque quem está pregando o evangelho. Quem tem compromisso em instruir você na palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Fica essa orientação para vocês.